Querido e bondoso Deus, eu te agradeço por essa hora maravilhosa, essa oportunidade bondosa, incrível, de no final da semana aproveitarmos desse dom especial que o Senhor nos deu. Um dia, um dia para conectarmos nossos corações com o Senhor e com os outros. Essa é a parte, a tarefa mais difícil, mas nós pedimos ao Senhor que nos possa ajudar a conseguir fazer essa obra de conexão, de união e de fraternidade. Eu peço pela a direção do seu Santo Espírito, que esteja conosco, teus anjos, ao revisarmos e ao estudarmos os temas da verdade presente. Essas coisas eu peço, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, a gente estava revisando, estava lendo aquele artigo destaque que é sobre a Constituição, que se chama Como a Constituição se tornou cristã. É um artigo muito bom, de forma tanto histórica como profética, é muito útil. Mas eu gostaria de fazer algo um pouquinho diferente antes de começarmos hoje, porque eu percebo em mim mesmo, na verdade, como, como eu posso esquecer facilmente porque a gente está aqui. Eu acho que tem milhares de formas de, de fazermos isso. Como que a gente chegou aqui? Porque a gente está falando tal e tal tema? Porque estamos estudando dessa ou dessa forma? Porque estamos tendo uma posição em relação a isto ou aquilo? E uma forma legal que eu gostaria de fazer isso é lendo um verso da Bíblia, uns versos da Bíblia que hoje no culto do sábado aqui foi até falado. Não vamos falar do porquê a gente chegou a esse verso, mas os que puderem abrir a Bíblia em Apocalipse 17 e os que não, eu vou simplesmente compartilhar a tela. Então, poderíamos ler muito do Apocalipse 17, mas vamos diretamente para o verso 9. Por quê? Porque o verso é mais interessante, porque o verso talvez que muitas pessoas vão ficar falando na internet. Enfim, é muito comum existirem toda classe de teorias em relação a esse verso. E diz assim: aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Eu preciso de respostas rápidas. Quem estiver, puder falar rápido, eu gostaria. Alguém, quer seja chutando, me fale, quem é a mulher? Vamos botar esse dedo no microfone rápido. Alguém me fale, Vou quem é a chutar mulher? a mulher está na igreja. A mulher está na igreja? Dentro da Não é? igreja. Ah, ok. A mulher é a igreja. Beleza. Alguém mais que queira, talvez, falar uma coisa diferente ou até ir mais específico do que a Noelle? Quem tem algo para dizer? Babilônia. Ok, a mulher é Babilônia. Aí lança a seguinte pergunta: e Babilônia é quem? Não fiquem tímidos. Alguém que fale. Assim, estamos aqui para errar também. Não estamos aqui para acertar. Todos estamos estudando juntos. Para deixar mais fácil. Geralmente, se alguém pergunta ou fala dessa mulher, as pessoas vão falar o quê? Tanto quanto no mundo como no meio cristão. A mulher é quem? A Igreja Católica, Noelle? Pois é, né? Se vocês forem, e eu lembro que o ancião Jeff falava muito do seguinte:
ele usava um dicionário americano, um dicionário antes da Guerra Mundial, do século XX, mas bem mais velho. E era muito comum no meio americano, tanto que estava no dicionário, que a grande. Como que se fala em português? Deve estar aqui. A grande prostituta, acho que fala aqui, né? Fala tipo, a grande prostituta é a Igreja Católica. E ele pegava um dicionário e provava, literalmente, escrito, sabe? Imagina um dicionário pegando uma definição de um verso bíblico, né? Como que o dicionário chegou a essa conclusão? Porque, obviamente, você precisa de algum argumento teológico para isso. Mas é isso. É a Igreja Católica a resposta que mais recorrentemente vai vir e vai ser falada, né? Agora, faço uma pergunta dos que têm estudado, ou lembram, ou têm ouvido. Quando vocês vão para o verso 9, diz: aqui há sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Alguém lembra que são os 7 montes, ou acha que são os 7 montes onde esta mulher está assentada? Roma. Desculpa quem falou, só para saber. Sou eu, Pedro, Perdi. Márcio. Márcia, Roma. Então, aqui vai mais um outro link, né? Então, a mulher é a Igreja Católica, comumente é falado assim. 2. A mulher está sentada sobre 7 montes. E eu perguntei, quais são os 7 montes? Márcia falou que é Roma. Mas são 7 montes. Os 7 montes são Roma? Vamos voltar para o verso 9, onde diz: as 7 cabeças são 7 montes. O que são os 7 montes, segundo o verso? Diz que são 7 cabeças. E quando você vai para o verso 10, diz que são também o quê? Rei. São 7 reis. Então, aqui estou lendo, desculpa, Eduardo, não tinha visto. São 7 reinos. Ok? Já estamos falando uma interpretação um pouco mais aproximada à interpretação adventista, né? Porque esse assunto da mulher ser a Igreja Católica é um assunto muito velho, não é da Igreja Adventista. Mas quando começamos a falar que os 7 reis são 7 reinos, e lembrem, volte para o verso 9, as 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. São 3 nomes para falar desse grupo de 7, bem seja, quer que seja cabeças, montes ou reis. Eduardo diz que são 7 reinos. 7 reinos é uma forma bem histórica de interpretar a profecia, ou seja, não é uma coisa específica, atual, tem que ser encontrada no tempo contemporâneo. Por exemplo, vocês já ouviram das ideias de 7 papas, né? Os 7 reis são 7 papas, lembram? Porque fala que um era, o outro é, mas a um vai vir outro, etc, etc, etc. Então, vocês já começam a ver aqui que a situação em Apocalipse 17 é bem mais complexa do que a gente possa pensar. Do simples que às vezes a gente quer falar as coisas. A gente lê uma mulher aqui e já diz, bom, é isso mesmo, é a mulher. Tá, mas essa mulher está assentada sobre 7 cabeças, ou 7 reis. E se esses 7 reis não são literalmente 7 papas, como por aí alguns podem falar, mas, e se os 7 reis, na verdade, são 7 reinos, que é uma forma bastante bíblica de interpretar o que significa rei, né? Temos muitos, acredito, que tenham estudado isso. E se são 7 reinos, significa que são reinos de centenas de anos cada um. Alguns dizem que esses reis começam em Assíria, seria o primeiro, depois passa
por Egito, depois Medo-Pérsia, depois Grécia e depois Roma. E Roma é esse reino que estava na época de João. Por isso João fala, um era, o outro é, e a um virá um outro. Então, tem várias formas que isso é interpretado, mas eu não queria nem entrar aí. Eu queria que a gente visse que é tão comum, mas assim, é tão comum irmos e dizer, ah, sim, essa mulher que está sentada sobre os sete tal, cabeça, monte, etc. Essa é Roma mesmo. Mas como assim? Quando, na verdade, a gente vai para uma interpretação bem mais acurada e consistente da Bíblia, e demonstra que, na verdade, são reinos. Se os reinos fossem, não sei, Babilônia é uma das cabeças, Medo-Pérsia é uma outra das cabeças, Grécia é uma outra, e assim a gente vai colocando cada reino na ordem que qualquer pessoa queira. Alguns vão dizer que são desde antes, que são Assíria, Egito, e ali vai para frente até fazerem 7. Se a mulher é a Igreja Católica, onde estava a Igreja Católica no reino de, não sei lá, Grécia? Alguma opinião sobre isso? Onde estava a mulher na época de Babilônia, ou na época do Egito, ou na época de Assíria? Sei lá, vamos de forma histórica e um pouco consistente nos perguntarmos: essa mulher estava onde naqueles reinos? Se essas cabeças, na verdade, são reinos. Não é uma coisa que ensina o movimento. É uma coisa que está lá escrita no livro de Urias Smith, que acredito que muitos de vocês tenham ouvido. É o primeiro livro complexo, completo, falando de Daniel e Apocalipse, escrito pela Igreja Adventista. É um livro, vamos dizer, de alguma forma, louvado pela irmã White, né? Vocês lembram? Citações onde ela diz que esse livro vai ser de grande ajuda. Tem uma hora que ela fala que é a mão ajudadora de Deus. Então, se a gente pensa que esses reis são reinos, na verdade, onde está a mulher em essas épocas, onde não existia a Igreja Católica? Alguém tem alguma ideia, tem algum comentário a fazer sobre isso? Talvez não uma resposta, mas alguém tem algo para dizer? Só? Nada? Ok. E por que estou falando sobre isso? Talvez isso se conecte com algumas coisas que a Teoação Parmindo tem falado, né? Como que dizem em português? O cérebro rápido. A gente é muito rápido em chegar a conclusões, em chutar uma resposta, em ir para frente e dizer é aquilo, é isso mesmo. Mas uma e outra vez, Deus, mediante sua palavra, nos prova como essa forma de reagirmos ante alguma situação da vida diária, ou seja, perante um verso bíblico, não é tão... Nunca nos vai ajudar de forma, tipo, se a gente só depender de dar respostas rápidas, as coisas não vão dar certo. Então, quando a gente fala da mulher aqui em Apocalipse 17, a gente diz que a Igreja Católica, rápido a gente vai encontrar um problema se quisermos enxergar e olhar para o verso. Mas vamos falar de um outro problema atual. Eu falei desse porque em uma ocasião onde não acho que nenhum de nós está livre de dizer eu nunca falei que não era a Igreja Católica. Seja porque aprendemos de alguma pessoa, porque a gente ouviu, todos aqui, junto comigo, é muito rápidos em dizer, bom, você tem que ser Igreja Católica, e não estou dizendo que não seja, não estou botando aqui a minha assinatura, é isso ou é aquilo. Eu só estou querendo dizer que as coisas não são sempre tão simples como elas parecem. Tudo aquilo que você vê não é aquilo que está ali. Vamos falar de mais um exemplo. Eu quero falar agora um exemplo que até a anciã trouxe há pouquinho. Ela falou sobre 2015.
alguém que assistiu o estudo do sábado passado, da sexta noite passada, lembra que aconteceu em 2015? Vamos aí, digitem, usem o chat ou liguem o microfone. A aprovação da união homoafetiva civilmente nos Estados Unidos. Muito obrigado, Gabriel. Esse mesmo foi o evento que ela estava falando, né? Aquela sexta. E por que quero falar disso? Lembra que quero fazer uma pequena revisão de por que a gente está aqui. E acabamos de ler um pouquinho de Apocalipse 17. Falando de 2015, todos estávamos vivos em 2015, todos ouvimos da decisão da Corte Suprema nos Estados Unidos em 2015, e acredito que todos tivemos alguma posição em relação a isso, alguma opinião, né? Tá tudo bem com termos opiniões. E aqui onde eu gostaria eu nem vou apontar alguém lá de fora. Eu vou até falar de coisas que foram ditas aqui entre nós, entre o movimento. Vocês lembram alguém que me fale quais são as duas instituições gêmeas? Essas instituições gêmeas famosas que fala a irmã White, quais que são? Ligue o microfone, fale no chat. O casamento e o sábado? Ok? Ela diz assim, tipo, as duas instituições que nos foram dadas na criação e que depois da entrada do pecado ainda continuaram conosco. Então, eu ouvi, assisti, estudei e acreditei, não só porque foi dito em outros meios adventistas, porque foi também, mas também aqui dentro do movimento, que então, se as duas instituições gêmeas são o casamento, então vou colocar aqui, o casamento e o sábado, pergunta, quando foi criado o casamento e quando foi criado o sábado? Embora pareça muito óbvio. Em que dia da semana da criação foi criado cada um? Pode digitar no chat, pode ligar o microfone. No mesmo dia? Ok. Dá para debater, né? Quando especificamente foi instituído um ou instituído o outro. É claro que o sábado foi instituído no dia sábado. Mas quando foi criado a raça humana? Na sexta? Não no sábado, né? No Na sexto sexta. dia. Isso, como está falando Cleo. Então, na sexta foi criado a raça humana, Adão e Eva. Existe, não sei se eu estou talvez forçando a barra, mas existe a possibilidade de que na sexta fosse também o casamento. O que vocês acham? Claro. Que Lara diz que sim. O que vocês acham por aí? Beleza, vamos deixar. Edora também concorda que possa ser na sexta. Enfim, é simplesmente pelo fato de, bom, eles foram criados na sexta, eles foram apresentados um para o outro na sexta-feira, esse seria o casamento. Mas, na verdade, o ponto não é se foi a sexta, não, mas sim provar de que o casamento foi antes ou depois do sábado. Foi antes. Porque o sábado só é instituído quando chega o momento de descanso. Já não é feita mais nenhuma obra. Então, ele sempre vem depois. Eu não estou dizendo que isto tem que ser assim 100%. Não quero dizer que... E por que Deus casou eles na primeira sexta? Não pode ter casado qualquer outro dia depois da semana da criação? Possivelmente.
Mas eu quero sim trazer o ponto de que essa é a forma que, pelo menos, o cérebro rápido funciona. O vosso, o meu e de todo mundo. E especialmente entre nós adventistas. Dizemos, bom, o casamento foi primeiro, o sábado foi depois. Talvez tenha uma citação que dá para provar que um foi antes e depois do outro. Mas o ponto que eu quero fazer é a mentalidade de 2015. E aqui vai o raciocínio, eu continuo. Na sexta-feira foi criado o casamento, sábado bem depois. Então, em 2015, foi passada uma lei. Isso foi o que foi dito e o que eu ouvi em 2015. Em 2015 foi passada uma lei que permite o casamento civil homoafetivo. Então, foi dito nas seguintes palavras: casamento gay. A maioria das vezes usado de forma pejorativa. Casamento gay é simplesmente o, como que se diz? Prelúdio? Essa palavra tá certa? Sim? O que vem antes. Seria esse prelúdio? Ok. Então, foi dito que o casamento gay nos Estados Unidos foi simplesmente o prelúdio para o que viria depois. O que vem depois? Quem pode falar? Seria decreto Decreto dominical, do- você está querendo dizer? Obrigado, Noelle e Gabriel. O decreto dominical, falaram vocês dois, né? Falaram muito junto, eu não escutei certinho, mas eu acho que vocês falaram decreto dominical. Então, essa aqui é a lógica. Você tem casamento instituído por Deus primeiro e o sábado depois. No fim do mundo, você tem um casamento instituído por Babilônia, que seria o contrário a Deus, e logo depois, seguindo o mesmo padrão, né? Porque isso aqui é uma lógica de contrafação. Tem que vir o seguinte decreto que é contrário ao, como é que se diz? Ao plano de Deus que está em cima. Decreto dominical. Perfeito. Essa foi a lógica apresentada em 2015. E eu vou contar algo para vocês. Lembro que quando eu assisti esses vídeos em 2015, foi também um ano que eu cheguei ao movimento, enfim, para mim fazia muito sentido, né? Isso aqui é intocável. Dos meses que eu já tinha estudado as mensagens do movimento, eu nunca tinha ouvido nada igual fora no Adventismo. Era como se cada estudo que viesse do movimento, cada um deles tivessem uma visão, fossem um desafio direto a toda ideia profética do Adventismo. Ou seja, se iam falar do Islã, era muito contrário. Se ia falar do contínuo, era super contrário. Se ia falar da forma de interpretar Apocalipse, de entender Daniel, de entender Daniel 11, era tipo, sempre coisa que falava o movimento, você não tinha como achar, dentro dos pregadores de profecia do Adventismo, a mesma coisa. Era como se a metodologia do movimento, ela sempre estava um passo mais para frente. Tanto que lá fora não havia forma de você entender igual. Mas a história que eu tenho para contar para vocês é que em 2015 foi a primeira vez que assisti mais de um sermão. Eu assisti só um, mas foi falado várias vezes. No Adventismo mais conservador, foi dito esse mesmo argumento aqui. O movimento o colocou, ou alguns pregadores do movimento o colocaram de uma forma mais bonitinha, mais ou menos assim como eu estou colocando, primeiro um, depois o outro. Mas esses pregadores de profecia adventista falaram a mesma coisa. E eu lembro claramente, por quê? Porque lembro que eu falei, interessante que a mesma coisa que eu ouvi no movimento também estão falando outros pastores.
naquela época eu não sei como eu interpretei isso. Para mim foi tipo interessante, deixei para trás. Mas agora que eu volto para trás e penso um pouco, eu começo a achar que esse era na verdade um sinal para entender que algo não estava certo nessa interpretação. Alguém pode olhar para cá e dizer, mas não tem discussão, é isso? Mas assim como estávamos olhando para Apocalipse 17 e dizer, bom, essa mulher é a Igreja Católica, os sete montes são a cidade que está em cima desses sete montes é Roma e acabou a discussão, não tem mais nada que fazer. Alguém tem ouvido de quantas cidades ao redor do mundo estão em cima ou estão rodeadas por sete montes? Eu não vou lembrar agora o número, mas eu vou pedir para vocês de tarefa que vocês pesquisem. Tem bons estudos em relação a isso, de quantas cidades ao redor do mundo são entendidas como sendo cidades dos sete montes, ou em volta tendo os sete montes, ou em cima de sete montes. E vocês vão ver como essa conclusão de que Roma tem que ser uma conclusão rápida, sem precisar entrar em profecia. Da mesma forma acontece com esse argumento que está colocado agora na tela. Ele se quebra nele mesmo de forma muito rápida, só escrutinhando mais um pouquinho ele. Uma das formas fáceis de fazer isso é da seguinte forma. Me acompanhem aqui com um argumento. Temos aqui do lado esquerdo a lei do matrimônio gay. Beleza? Muito bem. Vamos fazer várias perguntas em relação a essa lei. Duas perguntas. Primeira, a quem agrada e a quem chateia essa lei? Ou seja, uma pergunta super, super básica. Algumas pessoas têm que ficar felizes ou contentes e outras têm que ficar o contrário. Chutem aí, falem para mim. Quais são esses grupos que gostam? Ou seja, eu vou colocar assim. Aqueles que gostaram seriam o azul, aqueles que não gostam seria esse X vermelho aqui. Liga o microfone, coloque aí no chat, vamos lá. Quem ficou feliz com a lei? Os liberais. Ok, vamos colocar liberais. E quem ficou chateado? Conservadores. Continuar, ok. A mesma coisa, tu poderia me dizer quem fica feliz com que seja guardado domingo? Conservadores. Fica para cá acima? Conservadores. E quem fica chateado quando são obrigados a guardarem leis religiosas que limitam, leis morais, por dizer assim, vamos colocar morais, bíblicas? Os liberais. Ok? Porque eu estou enxergando um problema. Não no que eu estou colocando aqui. Que eu acho que as palavras liberal e conservador foram tão usadas que elas viraram, sei lá, clichês ou o que for aqui entre nós no movimento, e é como que, não sei, se elas perdessem força ou alguém esteja achando cansativo esse assunto. Mas, gente, o que está acontecendo aqui, que está escondido por palavras simples, conservador liberal, é muito forte. Não é uma coisa normal. Não é uma diferença simples que dá para resolver. O que eu quero que vocês vejam é que no campo, na equipe que se encontra aqui, nos conservadores, estamos falando de um bloco de população, um grupo de votantes, uma ideologia, uma forma de pensar que pelo menos
eu vou usar palavras, vamos usar, colocar de forma simples, vamos colocar 50%. Eu não conheço os números, mas eu não quero que entenda de forma literal metade, mas para que entendam a magnitude, 50% das pessoas estão desse lado aqui. Estou falando das pessoas lá fora. E 50% está aqui embaixo. A pergunta é, quais dos dois lados são a ameaça? Quais dos dois lados estão contemplados nas profecias bíblicas e no Apocalipse como sendo aqueles que vão levar para frente os decretos contra a consciência? E o assunto fica pesado, não só pesado, fica indignante, assustador, quando a gente vai para esse assunto aqui que tínhamos falado e dizer, bom, em 2015, a mentalidade, quero que entenda, a mentalidade que estamos tendo em 2015 é simplesmente dizer, beleza, os liberais estão ganhando, acabaram de conseguir o decreto que eles tanto queriam, só falta mais um pouquinho. E aqui faço a pergunta com uma pergunta chocante. Desculpa, tu tá dizendo que essas pessoas que acabaram de se libertar a si mesmas, conseguindo os seus direitos de se casarem civilmente como qualquer outro ser humano. Essas pessoas que acabaram de conseguir um decreto contra o status quo e a mentalidade religiosa dos Estados Unidos, um país que demorou muito em passar essa lei, né? 2015 é super tarde. Para um país avançado e desenvolvido como esse, né? Os outros países desenvolvidos conseguiram antes. O mesmo Brasil, que não vamos chamar de desenvolvido em comparação aos Estados Unidos, conseguiu antes. O resto dos países seculares, né? Foi muito antes. Aí, você me está dizendo que esse grupo que está agora festejando, está feliz com essa lei que os liberta de terem direitos iguais perante os outros, são os que, do nada, não sei da onde e em que momento, estão planejando também passar um decreto para se convertirem em conservadores, guardadores do domingo? Alguém está entendendo a pergunta que eu estou fazendo aqui? Existe uma óbvia discrepância. Não é possível ver a relação do grupo que consegue aprovação da primeira lei com o grupo que provavelmente conseguiria a aprovação da segunda lei. Não há relação entre os dois. São pela ideologia que cada um segue, tem que ser grupos diferentes. Por Muito isso que obrigado, não tem Gabriel. como correlacionar o casamento homoafetivo com o decreto dominical. E aí agora estamos dizendo, estamos falando muito obrigado, Gabriel, estamos falando de pessoas inteligentes, porque todos somos, seja da igreja, seja do mundo, seja de onde for, todos temos o dom e a capacidade de pensar. E esse fato que você acabou de colocar não sei, agora que parece que está mais claro, é muito simples, esse tipo assim, tá, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Casamento gay, decreto dominical, ou seja, da onde isso? Escutem, é a típica capacidade que tem esse cérebro rápido. Vai, pega uma citação, esses institutos, perdão, encontra um padrão, né? Nosso cérebro está sempre treinado para achar padrões de alguma forma, sejam eles errados ou não. Na hora que achamos um padrão, é rápido, vamos lá. Aí, instituições gêmeas, beleza. Os homossexuais conseguiram a lei, então já falta só a seguinte instituição gêmea. Mas como assim, gente? Eles não têm uma relação uma com a outra, porque literalmente não tem. E um exemplo muito bom de falar, eu sei que estou repetindo muito do assunto, mas é grave. É tão grave como a seguinte coisa que eu vou entrar agora. E todo o que estamos falando do mesmo artigo. Porém, não estejamos lendo nada do artigo ainda. Vocês que entraram no movimento, não sei quando,
mas eu acho que a maioria tem a noção do seguinte que eu vou falar. Por que que a gente entra, pelo menos, por que que a gente entrava no movimento? E ainda segue sendo uma das razões. Vou fazer uma linha bem simples. Uma linha velha. Ela não é literalmente como o que eu vou colocar agora. Não é literalmente assim, mas eu vou colocar DD. Perdão. FPG e segunda vinda. Aqui está faltando um fechamento da porta da graça. Onde que ele vai? Não, a pergunta está muito difícil. Eu falei muito errado a pergunta. Pergunta. Para os que lembram, para os que... Como diríamos, quem fecha a porta da graça aqui? E quem fecha a porta da graça aqui? Lembra que tem uma linha cronológica, né, que vai nessa direção. Quem fecha a porta da graça aqui, em FPG? Netineus. Ok. A gente diria... Eu vou colocar uma palavra só mais genérica, Gabriel. Vou colocar mundo, mas é isso. Essa aqui não é a linha que a gente apresenta hoje. Essa é uma linha super simplificada que a gente tinha lá atrás. Ela não é bem assim, mas é genérica e funciona para o ponto que eu quero fazer. Tá? O mundo são os últimos em fecharem a porta. E que são os primeiros em fecharem a porta? A igreja. E qual? A IAG, né? Acredito que tu te refere a isso, Noeli. Obrigado. Eduardo também, Igreja Adventista. Qual é a lógica por trás dessa declaração que a gente fazia? Que não é bem assim, mas ela tem uma verdade aqui. Bom, que basicamente o assunto é da seguinte forma: a Igreja Adventista tem mais luz, ela já sabe o futuro, por dizer assim, ela tem uma verdade profética e ela já sabe o que vai acontecer mais para frente. Então, quando aquilo que como igreja ela sabe que ia acontecer, aconteça, o efeito que isso tem sobre ela é como se ela já tivesse alcançado o seu fechamento de porta de graça. Ou seja, quando o evento que ela já conhece como prelúdio do fim acontecer, a sua grande predição, que é o decreto dominical, esse momento indica o ponto em que não tem mais oportunidade para ela mesma, porque a preparação que ela tinha que ter feito, cada membro, era para antes, não para depois do decreto dominical. E aqui vamos com citações, ideias e não sei o quê. Quando o domingo chegar, nossos irmãos fracos na fé, eles não vão conseguir se posicionar em contra do domingo, eles não vão conseguir não trabalhar no sábado quando as empresas e os trabalhos e os chefes comecem a obrigar eles vão fraquejar, tá. Todos vocês lembram disso. Essa era a ideia. Era assim, literalmente, como o movimento entendia as coisas. Havia, sim, e tem ainda, uma razão profética de entender que tem uma prova que atinge a igreja adventista antes do que atinge o mundo. Tudo bem. Mas a ideia era que um fecha a porta de graça antes do que o outro. Tudo bem. A pergunta é, qual é a base que existia para dizermos que um fecha a porta antes? Melhor. Por que no decreto dominical a gente dizia um grupo vai ficar do lado certo e um grupo vai ficar do lado errado? Eu falei já, qual era a divisão? Por que o decreto, por que a gente tem tanto medo? E não medo, mas por que a nossa advertência como movimento era tão pesada, tipo, vocês têm que se preparar, porque quando ele vier, alguns vão estar do lado do decreto e outros não. Alguém me diz por que uns vão ficar de um lado e outros de outro? O que é tão difícil
no decreto dominical que mesmo as pessoas que sabiam que ia chegar, entre eles mesmos iam se dividir e não iam conseguir ficar firmes? Me expliquem, por favor. Alguém que possa dizer, quem quiser. Pode repetir? Beleza. A pergunta é: a gente já falava que o decreto dominical estava vindo, mas o movimento não era o único que sabia. A igreja adventista sabe, mas o movimento dizia: vocês têm que se preparar agora, porque quando ele chegar, não vai ter tempo de se preparar e muitos vão se perder, mesmo sabendo que o decreto dominical viria. Era tipo como se, quando o decreto dominical acontecesse, algo muito louco ia acontecer e muitos adventistas iam se perder. A minha pergunta é: por quê? Por que iam se perder? Se eles já sabiam que ia vir. Que diferença temos nós com o movimento? Dizendo para eles, se preparem para o decreto dominical, com o resto dos adventistas que já também sabem que vai vir decreto dominical, porque já repentinamente no decreto dominical a gente ia dizer que a metade, sei lá, da igreja ia se perder do nada. Por quê? O que acontece no decreto dominical que é tão difícil para a igreja? Eu acredito que, assim, o decreto dominical que a igreja espera não tem nada a ver com o decreto dominical profético. Então, eu acho que parte daí, talvez seja justamente essa coisa, porque, assim, o decreto dominical que as pessoas esperam é justamente um decreto dominical literal. É a proibição, Entendi, Alda. entendeu? Só que, uma na verdade... coisa. Essa sua resposta, né, avançada no tempo, porque você está hoje, né, 2021, e você sabe. Mas agora, Sim. vou aproveitar que você está falando. Se transporte um pouquinho para trás, uns 4 anos, sei lá, Sim, 2, sim. 3. Imagine, você e eu estamos no mesmo movimento, estamos estudando linhas, estamos todos empolgados e tal. E na sua mensagem, o que tem de diferente? Sim, umas linhas, uns padrões, tudo bem. Ao fim das contas, o fato é que a gente está dizendo para as pessoas se preparem para o decreto dominical, que lá vai ter a grande prova. E alguns vão se perder e outros se salvarem. Se transporta para a época em que tanto você quanto o resto dos seus irmãos da igreja adventista acreditam no mesmo evento, no decreto dominical literal. Para você, Literal. naquele momento, o que te faz diferente deles? Por que o movimento falar do decreto dominical o coloca em vantagem para com os outros adventistas que também sabem que vai haver decreto dominical? O que vai fazer que você se salve e outro se perda? E a pergunta deve ser feita porque todos nós estávamos nesse momento, nessa posição em algum momento. Gabriel, tu vai falar? Por favor. A irmã Carla, se eu não me engano, ela escreveu. Ok. Faz sentido para mim o que ela escreveu, Perfeito. porque ela disse Pode disse ler. que aqueles que não seriam aprovados estariam moralmente fracos. Ela escreveu mais coisa aqui embaixo, só que eu ainda não li. Ok, eu vou ler rapidinho o que ela colocou e tu pode comentar se tu vai comentar algo mais. Antes a Carla colocou alguns estariam moralmente fracos, depois diz aqui porque vão passar a lei, e depois Carla volta a dizer porque ao vacilarem quanto ao cumprimento das regras morais, iriam se parecer como o mundo. Tem bastante sentido nisso que a irmã falou. Eu estava aqui buscando na minha mente alguma coisa que realmente justificasse, digamos que a nossa busca pela santificação e que fizesse realmente de nós um povo diferenciado, um povo que estivesse se preparando mesmo para ser salvo. E realmente levando em consideração todas essas coisas, apesar, vou usar um termo que talvez não esteja correto, mas assim, vocês vão me entender, eu acredito, apesar do radicalismo que se instaurou no início, assim, eu tiro por mim, as coisas que nós tivemos que deixar e as orações que nós precisamos proferir para deixar muita coisa e para buscar a restaurar em nós, né, buscar o Espírito Santo para restaurar em nós a imagem e semelhança do Criador. Eu acho que foi um grande diferencial mesmo, foi o que fez com que nós nos afastássemos e nos preparássemos para o que a gente está vivendo hoje. Obrigado, Alda. Muito obrigado pelas palavras. Eu vou comentar em cima disso também, do que a Carla falou. Gabriel, tu tem algo mais para dizer? Ao que me parece, nessa argumentação, usando essa linha de argumentação, que ao se desobedecer regras morais,
que já eram pré-estabelecidas, haveria, no momento do teste do decreto dominical, a tentação de desobedecer o mandamento do sábado, por causa da desobediência de regras morais anteriores. Então, o passo para desobedecer ao mandamento do sábado era estar tropeçando em regras morais, estando ou não dentre os 10 mandamentos. Essa é a linha de argumentação que eu percebo. Perfeito, perfeito. Tu colocou em tuas próprias palavras também o que Carla falou, né? Uhum. Beleza, então é isso mesmo o ponto que eu gostaria que a gente pense mais. Eu acho que já, talvez a maioria está pegando a pegada de qual que é o lance aqui. Olhem só. Basicamente, temos um movimento. Me acompanhem, por favor. Ele tem linhas, ele tem padrões, ele tem parábolas, tem aquilo, tem o outro. E tudo esse conhecimento beneficioso é para ser usado em advertir a nossos irmãos. E da Igreja Adventista, então, a gente vai lá e vai falar, gente, nossos padrões proféticos nos ensinam que o decreto dominical está quase aqui, que é o presidente, esse aqui é o último. Então, é bom que vocês se preparem. Ah, tudo bem. Mas por que prepararmos se eu sei que vai vir o decreto dominical? E a gente vai e fala, não, porque se você não se fortalecer hoje, quando chegar aquele momento, você não vai estar firme. E eu quero que a gente pense nisso. Onde está verdadeiramente o diferencial? E por quê? Porque basicamente a mensagem pregada dessa forma, pregada segundo esse pensamento aqui, lembra da conclusão rápida? De pensar que em 2015 os liberais estão festejando, porém, no decreto dominical vão ser os conservadores, mas a gente fecha os olhos e diz, não, 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 é isso. O casamento gay é isso, estamos prestes a chegar no decreto. Essa mentalidade nos leva ao seguinte problema, e vou falar de novo, é isto, o que falou Gabriel, o que falou Carla. Gente, o que eu estou querendo te dizer, vou colocar em palavras em português, significa que você tem que ler muita Bíblia, você tem que cantar muito hino, você tem que orar muito de joelho, você tem que fazer tudo o que você ouviu que você tinha que fazer. Toda regra moral possível você tem que cumpri-la. O máximo em comida, em isto, em outro, em vestuário, blá, 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 blá. Toda quanta regra moral você puder acumular em si mesmo, hoje vai te deixar suficientemente forte para quando o decreto dominical chegar, você não vai dizer não. E, tristemente, o resto, pois, que ficaram não cumprindo a risca suficientes regras, eles, tristemente, quando o decreto dominical chegar, não vão para a festa. Em si, isso que eu acabei de falar é super problemático. Primeiro, a mensagem profética se resume a simplesmente dizer para as pessoas sejam o mais estritas possíveis com cada regra e cada princípio e cada luz do estilo de vida que você vai estar salvo no decreto dominical. Porque esse é o diferencial. O que te fortalece é viver uma vida de santidade. Vou contar uma história bem rápida para vocês. A igreja evangélica acredita num arrebatamento secreto. Acredito que a maioria tenha ouvido. Sabem o que acontece no arrebatamento secreto? Bom, tem um grupo de evangélicos, de cristãos, que estão vivendo em santidade, em comunhão com o Senhor, e de forma repentina, eles vão sumir, eles vão ser arrebatados. Vai ficar a roupa deles aí no chão, onde eles estavam, onde for, e eles vão para o céu. O resto dos outros cristãos que não estavam vivendo em santidade, que estavam mais frios, mais mornos, eles vão
eles vão acordar e vão dizer, gente, não acredito. Todo o pessoal da igreja foi arrebatado e eu fiquei. Aí eles vão acordar, só que quando eles acordam já estão no tempo de angústia, eles ainda podem se salvar, mas eles vão sofrer muito. Esse é o diferencial. Quanto mais santo você estiver no momento específico, essa é a tua segurança. E quero que vocês entendam que eu não estou aqui fazendo um apelo a dizer que o cumprimento de regras morais não são positivos e não são bons. Eu não teria como defender isso com a Bíblia, né? Obviamente, eles têm um benefício, eles têm algo bom a nos dar, mas eles escondem um grande perigo também. Isso já aconteceu muitas vezes na história. E vocês sabem dos fariseus. Eles não sabiam como o Messias ia vir, exatamente como. Eles sabiam que não era tão simples como, bom, um dia chegou e a gente está tudo bem. Eles simplesmente sabiam que eles tinham um dever. Guardemos a lei da forma mais minuciosa, estrita possível, e quando o teste chegar, ninguém vai estar mais preparado do que a gente. E o que aconteceu, na verdade? Bom, ninguém estava mais preparado para matar o Messias do que eles. E isto aqui não é um ataque ao cumprimento de regras morais. Eu não estou nem aí. Aqui, o verdadeiro problema é a ideia de que a minha justiça própria me coloca em vantagem perante Deus e perante outras pessoas. Essa justiça própria, ela é lixo perante Deus. 2. Essa mentalidade é a mesma mentalidade que também está na igreja, só que a igreja, sei lá, o vestido ou a saia das irmãs na igreja, eles estão um pouquinho mais para cima do que do movimento. Vão comigo para aquela época. Na igreja adventista, tu sabe, né? A música que eles vão tocar lá não é inário só, eles botam umas outras músicas também. Basicamente, o que vai fazer que o decreto dominical faça as pessoas se perderem é que não estavam escutando os hinos certos, sabe? Não estavam botando a saia tão perto do chão como deveria. Essa basicamente se resume a isso. Não é uma mensagem profética salvadora da graça de Cristo, aquela que está te preparando para o decreto dominical. Porque a única diferença do movimento com o resto dos adventistas, que também sabem que vai vir um decreto, é que tão bem ou como estejam cumprindo regras, não o quanto estejam estudando profecia. Embora tenhamos tanta suficiência, autossuficiência, dizendo, não, a gente estuda muita profecia e por isso a gente vai ser salvo. Essa é uma verdade. Aqueles que estudem a profecia como Deus espera, eles vão estar mais preparados. Isso é uma verdade. Mas até 2018, todo esse estudo não tinha conseguido tirar a mentalidade do movimento de conseguir achando que o cumprimento de regras morais era a salvação. Aí se encontrava a diferença. Tu és salvo se você é suficiente e bastante estrito. Quando chega o decreto, você não vai enfraquejar. Agora fica muito mais claro para a gente, né? Sabem que eu tenho descoberto? Eu nunca vou conseguir provar isso. Mas eu tenho descoberto que se houvesse um decreto dominical, literal, quantos da igreja se salvariam? Eu vou dizer que a grande maioria, ou toda. Por quê? Porque esse é o evento esperado. Esse é o evento que os exalta. Essa é a forma em que eles vão ser vistos. Essa é a forma em que vai ficar demonstrado. Nós, os adventistas, estamos sendo perseguidos. Agora saibam que nós somos o povo de Deus. Quero que saibam, não é brincadeira, fortaleceria a igreja o fato de serem perseguidos. Vocês sabem que essa é uma história repetida, mais uma vez.
Pergunta: na época dos judeus, aqueles que, segundo os discípulos também, os fariseus, aqueles que não iam estar firmes quando chegar o Messias para eles era a mesma coisa que o decreto do Micael, gente. Era o grande evento. E quando ele vier, só um grupo vai estar firme. Um remanescente. Bom, o remanescente dos fariseus e dos discípulos, que eram bastante alinhados com os fariseus, mesmo que eles fossem de João e não dos fariseus, eles estavam unidos em uma ideia. Quanto você mais amizade e simpatia tenha pelos romanos, menos preparado você vai estar para o Messias. Porque quando o Messias te pedir, gente, embora lutar, peguem as suas espadas, suas facas e vamos logo matar romanos. O fariseu e os discípulos iam dizer: não, a grande maioria do povo judeu não vai lutar, estão tão fracos com suas teorias gregas e tudo aquilo que os tem afastado dos cumprimentos dos mandamentos de Deus, que quando eles forem chamados a lutar e ir para a guerra, eles vão sair correndo com medo. Essa era a mentalidade. E pergunta: quando Jesus foi pego para morrer, quem demonstrou que estava pronto para morrer por ele? Vocês lembram? Quando Jesus foi pego preso, quem tirou a espada e cortou uma orelha? Pedro. Ou seja, quero que vocês lembrem, os discípulos estavam prontos para morrer por Jesus, sim. Estavam prontos para lutar, não para morrer, né? Porque Pedro não negou a Cristo quando ele estava para ser morto. Então, esse nos leva à grande questão. Eles estavam dispostos para morrer ou não? Gente, chegaram um monte de romanos. Não tinha forma de Pedro ganhar contra todos eles. Mas quando foram pegar Jesus, ele tirou a espada e vamos lá. Se é tempo de morrer, eu morro pelo meu mestre. Ele queria que Eu acho que tem. Ok? Alba? Eu acho que tudo tem muito a ver com o momento, a questão da emoção e a questão da luta pela própria sobrevivência. Ou talvez realmente ele e os outros discípulos estivessem dispostos a morrer por Jesus, pelo ideal. E naquele momento ali da negação, ele já estava em um outro patamar com relação aos sentimentos e o medo. Ele já tinha tido tempo de sentir medo e até de duvidar de que Jesus era realmente o Messias. Mas, Alda, o que engatilhou o medo? Se quando Jesus foi pego preso, Pedro não teve medo, ele foi direto, ele ia matar o romano. Em um momento, ele está pronto para morrer. No seguinte segundo, ele já não está mais, ele está pronto para negar Jesus. Aqui onde eu quero que vocês vejam. Pode falar, Larissa. Eu não acho que ele estava pronto para morrer. Eu acho que ele estava pronto para, tipo, ir a favor da ideia dele de que o Messias era um guerreiro. E ele já tinha visto o Messias multiplicar pão, andar sobre o mar, então para ele não era nada, entendeu? Ele ia dar o pontapé inicial para Cristo começar a revolução e tal, armada, e com o poder que ele tinha visto em Cristo, ele achava que ele ia vencer, ele não achava que ele ia morrer. Ele tinha uma ideia bem firmada de Cristo como Toroápis, né? Do Messias como Toroápis, enfim. E aí, quando ele tá lá e nega Cristo, essa ideia toda já tá se desvanecendo. Tipo, Cristo não tá sendo o guerreiro, o forte, o corajoso. Então é isso, mas eu não acho que ele estivesse realmente pronto para morrer em um momento que ele não queria morrer, ele achava que eles iam dominar geral. Mas mesmo assim, eu só queria resgatar o ponto de que ele estava disposto a ir para a guerra. Talvez ele não esperava morrer nesse momento, mas se os israelitas forem para a guerra, de alguma forma tu sente, existe a possibilidade de tu morrer. Embora não é especificamente só esse ponto que eu quero resgatar, e com certeza eu acho que ele achava que Jesus ia reagir, né? Não ia permitir que eles morressem, mas ainda o contraste que a Larissa está colocando é isso, porque pergunta, Pedro como morreu? Quem matou Pedro? Pedro morreu na mão dos romanos também. Ou seja, os judeus sempre estiveram dispostos a lutar, a ir para a guerra pelos seus ideais, mas quando eles descobriram o caráter de Jesus, repentinamente eles não ficaram mais com a mesma coragem. Mas aqueles que aceitaram Jesus
Mais para frente, ainda tiveram que morrer irmãos de Roma. Então, quando a expectativa do evento, ela nos coloca numa posição numa vulnerabilidade diferente da esperada, a gente não está mais disposto para morrer. Quando o convite é pegar a espada e ir lutar, mesmo se isso custasse a vida, o judeu vai, sem problema. Mas, quando o convite é para não se deixarem morrer, mas quando o convite é para deixarem eles morrer ao Messias, aí já não tem mais coragem. Porque o evento já é diferente. E não só é diferente, ele parece que bate diretamente no orgulho deles. Ou seja, eles tinham certeza, se é para morrer pelo Messias, eu morro. Mas se é para eu me humilhar, eu não vou me humilhar. Eu estou dizendo que no nosso tempo é igual. Quando o convite é para morrer pela guarda do sábado, quantos estão dispostos? Eu vou dizer que a maioria vai estar disposta, porque sabem, porque já esperavam esse evento. Não se precisa de uma preparação de cumprimento de regras morais e de quanto você está, sei lá, cumprindo todas essas coisas certinho. Quando chega o decreto dominical, vai ter um convite em ti mesmo, que te convida e diz, olha, para isso que eu existo aqui, vai ficar claro que nós somos o povo de Deus, estamos sendo perseguidos pelo sábado. Mas repentinamente, quando a perseguição que está no horizonte, ela parece não mais ameaçar o sábado, mas ainda é o mesmo grupo. Ainda são os conservadores, ainda são as leis religiosas, ainda é aquela Babilônia que sempre temos estado estudando, ainda é tudo aquilo. Isso não mudou, gente. Mas mudaram nossas ideias e nossos preconceitos em relação a como seria. Quando esse momento chega, parece que já estamos menos dispostos. E é isso que está acontecendo. Parece que estamos dispostos a recusar, nos posicionar em contra dessa Babilônia, quando a lei que eles vão fazer não é para contra nós. Quando é contra nós, aí de boa. Se é para morrer, por guardar o domingo eu morro. Mas se é para eu morrer lutando contra a Babilônia, só que para defender outras pessoas, eu não vou. E esse problema, ele está na medula do problema de Satanás, que é o problema de orgulho, o problema de salvação pelas obras, não pela fé. É para mim. Se é para mim a perseguição, se eu sou o sabatista que vai morrer, eu morro, tudo bem. Ah, não vai perseguir mais a mim? Então não. Não só então não. Eu vou ficar do lado dos conservadores e vou perseguir os liberais então. Por isso que a discussão que estávamos tendo sobre 2015, sobre a conclusão rápida que foi feita, bom, casamento gay, só significa que depois vem decreto dominical, e não parar para pensar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não só não tem nada a ver, que o casamento gay realmente uma coisa que freia o decreto dominical, impede a união de igreja e Estado. Eles vão ter que acabar com o casamento gay no futuro, gente. Isso é muito óbvio. Eles vão ter que conseguir jogar para trás essa lei, porque hoje ela defende as pessoas. Então, quando o decreto dominical vier, e não é um decreto dominical literal, mas ainda todos os elementos proféticos estão junto com essa lei de perseguição religiosa, a mensagem que nós temos para a Igreja Adventista, como já Alda falou, e acredito que todos aqui estão, pegaram o ponto disso, a metodologia e as linhas estão aqui não só porque nos fortalecem, não só porque nos convidam a amar a um Deus que se comunica conosco, nos convida sim a termos comunhão, nos convida sim a cumprirmos as regras morais que Deus com tanto amor nos pediu, mas Ele nos pede que o façamos com inteligência, porque se o fizermos com as mesmas ideias e mentalidade que tínhamos há pouquinho tempo atrás, no passado,
todas as leis morais que estejamos cumprindo vão ser, na verdade, de perdição e não de salvação. Essa mensagem maravilhosa nos convida a entender que os adventistas não vão se perder ou vão ter o perigo de se perderem, não vou declará-los como perdidos, né? Não porque eles não estão guardando suficientemente as leis e porque as saias nas igrejas adventistas estão muito altas ou porque usam muita maquiagem as mulheres ou porque os meninos estão vivendo a vida do jeito que eles querem. O verdadeiro problema é que estão esperando uma lei egoísta que vai para eles. Se for decreto dominical, eu tô aí, tô firme. Mas como ela não vai ser, nós, você e eu do movimento, sabemos que isso vai atingir direto na medula, no orgulho, no problema que nos afasta de Deus, que é esse orgulho e essa salvação por obras, essa autoexaltação. Como o decreto dominical não vai autoexaltar ninguém, assim como quando veio o Messias, o caráter dele não exaltava em nada o nacionalismo judaico. Assim, o decreto que virá em breve, ele não vai exaltar em nada nosso orgulho adventista, tudo o contrário. E para isso sim precisamos de preparação. E a preparação não é simplesmente os cumprimentos de leis, muitas delas importantes. Algo muito mais profundo, é uma mudança no coração. E a mudança do coração, ela é visível, sim. Ela se vê no jeito que a gente trata as pessoas, no jeito que a gente tem empatia com as pessoas, no jeito que a gente defende o direito de outras pessoas, no jeito que a gente para pensar na situação que outra pessoa se encontra. Essas são as mudanças verdadeiras de coração, que essa mensagem estava destinada a fazer em nós, e está fazendo, eu acredito, e que continue fazendo. Esse era o estudo de hoje. Eu passei alguns minutinhos, e eu acho que a gente deveria orar. Vou dar só uma pequena oportunidade se alguém tem pergunta, talvez tem muitos comentários, mas eu gostaria de saber se alguém tem uma dúvida de algo que não ficou claro, pode falar agora. Se não tem dúvida, eu gostaria de encerrar com uma oração. O decreto, eu não peguei o início, eu não sei se você chegou a falar sobre o decreto dominical, que não vai ser dominical, mas até alguns anos atrás, o nosso teste era o domingo, né? Enquanto movimento mesmo. Isso. E agora, o nosso teste, ele vai se manifestar em forma de evento, porque eu sei que o nosso teste é a igualdade, mas ele vai se manifestar em forma de algum evento mesmo? Sim, claro, com certeza. Ele vai se manifestar em forma de leis, em forma de interpretação da Corte Suprema, o que é permitido ou não, segundo a Constituição. E isso depois vai afetar os direitos de várias pessoas. E a gente contempla isso e o entende segundo Apocalipse, sendo a união de igreja e Estado. Mas vai ter eventos e acontecimentos reais e visíveis, que já estão acontecendo, né, de alguma forma, mas vão ficar mais fortes. Não sei se consegui explicar isso. Entendi. Obrigada. Tudo bem, Rai. É interessante que, no fim de tudo, o teste é moral, num contexto profético ou não. Muito obrigado, cara. Sabe que esse ponto, tem uma hora que eu queria falar isso, bem atrás, quando estávamos falando de outra coisa. Vejam como o assunto ainda assim é moral. Porque a forma em que você enxerga os direitos que tem uma pessoa e a forma que você a trata e a forma em que você aceita a outro e a forma em que você respeita a liberdade de outro e a forma em que você não impõe sobre o outro o seu pensamento, isso é moralidade pura. Mas é isso, cara. É moral, sim. Todo o assunto profético nos leva para frente a entender um assunto moral e a vivê-lo de forma verdadeira. Mas, sim, é moral. Só que a moralidade torta que a gente tinha está baseada em quem é numa competição, quem consegue cumprir mais regras, né? Enfim, vamos orar para não conseguir continuar fazendo mais comprido o assunto, que já me passou um pouquinho da hora. Vamos fazer uma oração. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pelo estudo, pela sexta-feira, pelo começo do sábado, pela oportunidade maravilhosa de termos sobrevivido até aqui e de estarmos recebendo o dom da compreensão de coisas importantes. Sermos do povo de Deus, Senhor, não é um assunto fácil.
E entre as muitas coisas que fazem que isso não seja fácil, porque o Senhor nos pede a renunciar a coisas que a gente não consegue abrir mão, muitas vezes. Mas sempre sabemos que a sua mensagem, a sua verdade, ela vai atingir até o mais profundo, até quebrar coisas que são costumes e formas de pensar que achávamos corretas. Nos ajude isso, porque essa mensagem profética está nos convidando a viver na prática uma verdadeira vida moral, como no céu será vivida. Só que aqui nos ajuda a entender em que aspecto nós precisamos crescer para conseguir isso. Abençoe cada uma das pessoas, a cada uma das famílias representadas entre todos aqui e todos aqueles que estejam vivendo e passando por uma situação difícil, uma época de pandemia e de tantos eventos, Senhor, naturais também difíceis. Agradeço em nome de Jesus. Amém.